E essas situações de casamentos, da vida sexual humana, ela afeta também a nossa vida espiritual, com certeza, né? Se afeta a nossa vida física, nossa vida no sentido aqui mais material, né? Vamos falar assim, afeta também a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. E é muito importante, porém, nós tomarmos cuidado, né? Muito importante nós tomarmos todo cuidado com essas questões, porque são questões tão melindrosas, tão pessoais, né? E nós devemos ter esse cuidado ao tratar, ao conversar, inclusive, sobre isso, porque muitas pessoas, às vezes, podem se ofender, mas devemos falar sobre esse assunto principalmente para aqueles que estão começando a viver uma vida espiritual, porque muitas vezes as pessoas pensam que a vida espiritual é preciso extinguir o sexo, a sexualidade, mas não é bem desse jeito, né? Deus, ele quer que nós vivamos com tudo aquilo que ele criou para o nosso bem-estar, para o nosso prazer, para a nossa vida normal, mas ele quer que nós também usemos de todas as coisas dentro de certos limites. Ele estabeleceu isso para nós, né? É como se nós tomássemos uma quantidade muito grande de um determinado elemento, digamos, água, né? Um exemplo, né, que nós estamos dando. E nós iríamos até morrer afogados se nós bebermos muita água demasiadamente, né? Então, tudo tem um limite. Nós podemos beber água, precisamos de beber água, precisamos, né? Mas não podemos colocar uma mangueira na nossa boca e deixar ali por horas e horas aquela água entrando no nosso corpo, através da nossa boca, né? Senão vai sair água pelo nariz, vai ser um desastre, nós vamos morrer, nós vamos partir deste mundo para outro, né? Então não é dessa forma. Nós temos que beber água ou comer determinados alimentos ou usufruir de tudo aquilo que existe na natureza, inclusive na sexualidade, tudo dentro de alguns limites pré-ordenados e dentro da nossa capacidade também, né? Então, é importante a gente ressaltar isso. E Deus criou essas normas, digamos assim, para que nós pudéssemos obedecer, para que nós pudéssemos fazer tudo com ordem, com decência, para que nós vivêssemos bem. O propósito de Deus é que o ser humano viva bem. Mas muitas vezes o ser humano cria excessos em algumas coisas que ele utiliza. E isso é muito prejudicial para a saúde, para tudo, né? E o sexo também está entre essas coisas que nós temos que ter uma normalização, digamos assim, uma regra, né? Para que nós possamos cumprir essas regras e obedecer essas regras, porque nós não vamos sair por aí, por exemplo, fazendo sexo pelo meio da rua, ou coisa semelhante, né? Nós temos que ter o decoro, nós temos que ter aí a honra, né? Temos que ver a honra das pessoas, temos que respeitar as pessoas, os corpos das pessoas devem ser respeitados, todos os corpos, todas as pessoas individualmente têm o seu íntimo, a sua intimidade, deve ter a sua intimidade preservada, os casais também devem ter as suas intimidades preservadas, por isso não se deve falar sobre problemas do casamento com outras pessoas, né? E quando for falar de uma forma que não venha a ser agressiva ao cônjuge, porque isso é muito importante. Nós temos que ter regras, temos que estabelecer, inclusive socialmente, regras para que as pessoas venham a se comportar de uma forma leal, de uma forma boa, de uma forma condizente com uma moral, com uma ética, com respeito
as pessoas, que cada pessoa possa respeitar o outro e assim nós vivermos bem, nós vivermos uma sociedade justa, até mesmo nesse sentido, né? Então, é importante nós falarmos sobre esse assunto, mas Deus, ele diz, através do apóstolo Paulo aqui neste texto, né, que a vontade de Deus é a nossa santificação. E, portanto, né, nós devemos nos abster da fornicação. E o que é fornicação? Fornicação é justamente a sexualidade ou a prática sexual, principalmente fora do casamento. Então, isto é fornicação. Uma vez que não há compromisso entre duas pessoas, um homem e uma mulher, não deve haver a prática da sexualidade entre essas pessoas, porque isso então já se torna algo que não agrada a Deus, porque Deus quer que nós nos preservemos para o nosso cônjuge, para o nosso marido ou mulher, no caso, né? Então, Deus, ele quer que nós vivamos dentro de regras que venham a nos fazer felizes. E dentro dessa felicidade está nós nos resguardarmos para o momento do casamento ou de um compromisso. Em muitas sociedades, inclusive a sociedade brasileira está caminhando para essa situação, o casamento está sendo, digamos assim, algo muito longe da realidade das pessoas. As pessoas já não conseguem mais ter casamentos sólidos, já não conseguem absorver a realidade do casamento como algo ali de um compromisso único, exclusivo, né? Mas o importante é que nós, como cristãos, venhamos a manter este aspecto do casamento, porque isto facilita para a nossa vida, nos traz felicidade. Nós sabemos que a vida sexual boa entre um casal traz felicidade para as pessoas. Então, isso é muito importante, nós não vivermos na fornicação, nós não vivermos experiências antes de nos casarmos ou fora do casamento, para que nós não tenhamos aí momentos de infelicidade, de desavenças com as pessoas com quem nós nos relacionamos sexualmente e coisas desse tipo. Deus não quer isso, Deus quer compromisso, porque principalmente Deus, ele criou o ser humano para uma vida familiar, e a vida familiar exige compromisso. Mesmo que não exista um casamento, digamos assim, na vida de alguém, um casamento oficializado pelo governo, né, que isso aí também, às vezes, é muito mal entendido, né? O casamento não é somente aquele casamento que é oficializado pelo governo, mas é a união que Deus faz entre duas pessoas. E quando Deus une, disse Jesus, o homem não deve separar. Então existe esse aspecto também dentro da questão do casamento.